Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, ó, finais do Campeonato Paulista aí já se definindo. Os últimos classificados foram conhecidos neste domingo, os times rebaixados também. Então nós vamos falar daqui a pouquinho, não sobre as finais do Campeonato Paulista, mas sobre o troféu do interior, porque ainda tem taça em disputa aí com os times que não se classificaram para a segunda fase. Vamos falar também de cara nova chegando no São Bento. São Bento aí contratou um lateral direito para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. E daqui a pouquinho então eu falo para você quem é esse lateral que o São Bento contratou. Mas, como não podia deixar de ser, em termos de segunda divisão, o principal assunto do dia foi a foto, né, que circulou aí na imprensa dos jogadores do Bandeirantes de Birigui fazendo aí um suposto churrasco, uma aglomeração que deu o que falar nessa segunda-feira. E o presidente, né, o presidente do Bandeirantes, ele falou agora há pouquinho lá num dos canais oficiais do clube. E ele explicou toda a situação, então, envolvendo a foto dos jogadores do Bandeirantes participando de uma confraternização, né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar aí a respeito do fato e também as explicações do presidente do Bandeirantes de Birigui. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ó, clica aqui embaixo aqui nas notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos informativos que nós gravamos de segunda a sexta-feira. Temos também o Arquivos da Bola, né? O Arquivos da Bola são aqueles vídeos em que eu comento jogos importantes de equipes do passado. Ah, e outra coisa, hein? Novidade aqui no canal são as lives. Então, esporadicamente, sempre no final de cada rodada importante do Campeonato Paulista, eu e o Thales Carcan, nós fazemos aqui lives para falar a respeito da rodada, hein? A última live, ó, foi feita neste domingo à noite e ainda contou com uma participação especial. Então, depois que acabar esse vídeo aqui, você corre aqui nas nossas playlists e confira lá também as nossas lives. Após a vinheta, então, eu volto para falar sobre o que aconteceu nessa segunda-feira. Para a música. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta, então, para o nosso vídeo aqui dessa segunda-feira. Uma segunda-feira movimentada, né? Muitas informações aí com relação ao futebol paulista. Então, sem perda de tempo, nós vamos começar falando, então, sobre o Campeonato Paulista da Série A1, né? Os confrontos já foram conhecidos e nessa segunda-feira a Federação Paulista divulgou as datas e horários das quartas de final. São Paulo e Mirassol vão abrir as quartas de final na próxima quarta-feira, jogo às 19 horas lá no estádio do Morumbi. No mesmo dia, né, naquele horário das 21h30, horário da televisão, o Palmeiras joga contra o Santo André lá no Allianz Parque, seu estádio. Na quinta-feira, outros dois jogos. O Red Bull Bragantino joga contra o Corinthians, jogo esse que será no Morumbi, estádio do São Paulo. A diretoria do Bragantino até queria levar esse jogo para a Bragança Paulista, estava brigando com a federação para estar levando esse jogo para a Bragança Paulista. Porém, a cidade de Bragança Paulista ainda se encontra ali numa fase do plano de abertura, né? O plano de São Paulo de abertura, que ainda não pode receber jogos, então esse jogo no Morumbi. E fechando as quartas de final, o jogo do Santos e da Ponte Preta será às 21h30 lá na Vila Belmiro, isso na quinta-feira. Então, 19 horas, Bragantino e Corinthians lá no Morumbi. E também, logo um pouquinho mais tarde, às 21h30, Santos e Ponte Preta, hein? Quem diria a Ponte Preta, hein? Uma semana atrás a Ponte Preta estava praticamente rebaixada, tá aí brigando pela classificação. Mas este ano também, né, até imaginei que não iria acontecer, né, por conta de todos os problemas, mas a Federação Paulista manteve a disputa do troféu do interior, que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil, hein? Então, torneio importante aí. Esse torneio vai ser disputado entre aquelas equipes que não se classificaram para a segunda fase e que também não foram rebaixadas. Então, nós vamos ter aí disputando o torneio a Ferroviária, a Inter de Limeira, o Guarani, o Ituano, o Grêmio Novo Horizontino, o Botafogo de Ribeirão Preto, que também escapou de um rebaixamento quase certo, e uma sétima equipe que daqui a pouco eu vou falar quem é. Então, como é que ficou a situação? Essas 6 equipes vão se enfrentar em sistema mata-mata, jogo único. Tá? É um jogo só e o cruzamento se deu de acordo com as campanhas. Então, a Ferroviária, aí, que teve melhor campanha que a Inter, pega a Inter de Limeira lá na Arena da Fonte. Esses jogos aí, né, eu até acabei me antecipando. Recapitulando, os confrontos do Troféu do Interior serão por conta da campanha. Tá? Então, o melhor time dentre os que não se classificou vai pegar a equipe que foi 14ª colocada e assim sucessivamente. Todos os jogos vão acontecer na quarta-feira, em horários diferentes.
O Troféu do Interior será aberto às 14h45 lá na Arena da Fonte Nova, lá em Araraquara. Jogo entre Ferroviária e Inter de Limeira. Em Osasco, no estádio José Liberati, o Guarani joga contra o Ituano. Jogo este marcado para as 17 horas. E às 19 horas, no Canindé, estádio da Portuguesa, o Grêmio Novo Horizontino joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esses são os 3 confrontos. Se empatar, o classificado será conhecido nos pênaltis. Aí beleza. Então, vai 3 equipes para a semifinal. E a quarta equipe? A quarta equipe será a quarta equipe a disputar o Troféu do Interior na semifinal. Será aquela de melhor campanha dentre as que forem eliminadas das semifinais, das quartas de final do Campeonato Paulista. Então, nas quartas de final, nós temos as equipes do interior. Temos o Red Bull Bragantino, a Ponte Preta, o Mirassol e o Santo André. Então, o melhor dessas equipes, dentre os que forem eliminados, acaba aí disputando o Troféu do Interior na semifinal já diretamente. O que a Federação Paulista, pelo menos eu não achei essa informação, é o que acontece se os 4 times do interior que estão nas quartas de final avançar para a semifinal. Quem será essa última equipe a jogar a semifinal do Troféu do Interior? Então ficou um detalhe aí que a Federação Paulista acho que esqueceu de avisar ou eu não olhei direito. Mas pintou essa dúvida aí. Vai que aconteça uma zebraça, né? Um conjunto de zebras, né? Os 4 grandes ser eliminados pelas equipes do interior, fazer as semifinais. E aí, quem que vai ser essa quarta equipe a jogar o Troféu do Interior? Bom, vou procurar saber disso aí, trago essas informações mais pra frente. Falando ainda em equipes do interior, o São Bento anunciou nessa segunda-feira a contratação do lateral direito Ferrugem. O jogador de 28 anos, ele disputou a Série A2 pelo Monte Azul, né, antes da parada do futebol. Ele estava no Monte Azul, fez 12 partidas e marcou um gol. Como o São Bento também está na Série A2, então o jogador não vai poder defender o São Bento no restante da competição. Essa contratação foi já visando o Campeonato Brasileiro da Série C. Então o São Bento aí trazendo o Ferrugem, que chega para suprir a ausência do Marcos Martins, que não chegou a um acordo financeiro com a diretoria do São Bento na questão da redução salarial, deixou a equipe na semana passada. Então o São Bento foi buscar lá o lateral Ferrugem, que estava na equipe do Monte Azul. Bom, gente, vamos falar agora nessa última parte aqui do vídeo sobre o assunto, né, em termos aí do Campeonato Paulista da segunda divisão, o assunto que bombou aí nessa segunda-feira, que foi essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa foto aqui são de jogadores, né, da equipe do Bandeirante de Birigui, que eles participaram de um churrasco no último sábado, né? Vocês puderam ver aí, tinha até uma cervejinha, tudo. Eles aí reunidos alegremente aí, participando de um churrasco. Bom, essa foto circulou, né? Saiu em alguns sites de notícia do interior. Eu soube pela manhã, né? Hoje, segunda-feira pela manhã, resolvi ainda não publicar nada na Gazeta do Futebol, porque eu queria entender melhor a história e ouvir o outro lado, né? Porque a gente sempre busca ouvir o outro lado. Eu tentei contato com o pessoal do Bandeirante de Birigui, ofereci aqui o espaço para eles para fazer uma entrevista ao vivo, eles gravaram um vídeo, mas o presidente, deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, o Ademir Wellington de Oliveira, presidente do Bandeirante de Birigui, ele preferiu se manifestar através do canal oficial do clube, né? A TV Beck. E eu aguardei, né, até o início da noite dessa segunda-feira para saber o que ele tinha a dizer a respeito da foto e para poder gravar o vídeo depois, né? Então, até o vídeo da segunda está saindo um pouco mais tarde por conta disso. Eu esperei, né, primeiro para saber o posicionamento dele, para saber até onde era verdade a história, o que podia não ser. E se vocês quiserem, o link do programa ao vivo da TV Beck eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser ver o pronunciamento do presidente na íntegra, né? Foi um pronunciamento longo, ele deu todos os detalhes, falando da situação do clube, de quando começou a contratar os jogadores, de quanto a parada prejudicou. Mas para resumir, o Ademir ele falou o seguinte, que o Bandeirantes ele começou a se preparar muito cedo para a competição e que foi montando elenco. Enquanto as outras equipes deixavam para a última hora para montar o elenco, o Bandeirantes já formou uma equipe, um grupo que já vinha treinando e ele teve que interromper as atividades lá para o dia 18 de março, quando a federação soltou um comunicado dizendo que era para suspender os treinos. Pois bem, de acordo com o Ademir, os jogadores tinham contratos válidos até setembro, que era já quando estava prevista a final, né, do Campeonato Paulista da segunda divisão. Aí que aconteceu?
nos últimos dias, o contrato está chegando ao fim, ele receoso de perder jogadores, né? Ele inclusive disse na live que outros clubes da segunda divisão andaram indo atrás de jogadores do Bandeirantes. Alguns até disseram que não ia ficar, porque não iriam sair em consideração ao clube. Porque durante todo esse período de paralisação do futebol, aí, que já está indo para 5 meses, o Bandeirantes praticamente honrou os compromissos que tinha, né? Pagou os salários dos jogadores, mesmo não tendo competição. Só que o contrato estava chegando ao fim. Então eles ficaram, né, a diretoria ficou receosa de pagar jogadores durante todo esse tempo sem eles terem entrado em campo. E quando a segunda divisão tiver para começar mesmo, para valer, ele perder esses jogadores. Então o que eles fizeram? Eles chamaram os jogadores, né, de volta para a cidade de Birigui, para realização de exames de Covid-19 e também aqueles exames que são feitos, né, são pedidos pela Federação Paulista para quando um jogador vai renovar um contrato. Então não foram só exames de Covid, foram também exames médicos, né, cardíacos, toda aquela bateria de exame que é necessária antes da assinatura de um contrato. O presidente falou que foram feitos, deixa eu ver aqui, foram acho que 45 exames foram feitos, desses, entre jogadores e também funcionários do clube, inclusive ele mesmo, o próprio presidente acabou também se submetendo ao exame para saber se tinha Covid-19, e 2 exames deram positivo. A pessoa já tinha se curado, né? Ele não falou se era jogador ou funcionário. E outro estava assintomático e passou a fazer o tratamento. Pois bem, ele falou que esses jogadores que foram lá para resolver, fazer os exames e resolver a situação contratual, eles estavam alojados no próprio estádio, ali onde fica o alojamento dos atletas. E no sábado, né? Eles pediram para o presidente que, ao invés de servir o almoço normalmente, como vinha sendo feito, fazer um churrasco, né? Fazer um churrasquinho ali entre eles, só eles ali, sem ninguém de fora participar, só entre os próprios jogadores que ali já estavam alojados. E ele autorizou, né? Ele até chegou a pedir para não beberem, consumirem bebidas alcoólicas, né? Se bem que os jogadores acabaram até tomando uma cervejinha, mas o pedido do presidente foi para que os jogadores não consumissem bebidas alcoólicas. E o churrasco foi autorizado. Afinal, ia ser só entre eles ali. Como eles já convivem ali, almoçam juntos, então eles não viram que problema nenhum, né? Aí os jogadores, né, na alegria de estar um bom tempo sem se ver, estavam fazendo uma confraternização e tal, vislumbrando aí a possibilidade de voltar a trabalhar, porque eles já estão há 4 meses sem treinar, sem fazer nada de forma coletiva. Então os jogadores acabaram assim ficando bastante animados, né, felizes. E aí acabaram tirando fotos, e essas fotos foram parar nas redes sociais e causou todo esse burburinho, né? Então essa foi a explicação do presidente Ademir, presidente do Bandeirantes de Birigui, a respeito dessa foto, né, que circulou na imprensa desde o último domingo, né? Inclusive isso até motivou, né, para você ter uma ideia de como tomou uma repercussão grande, a Federação Paulista ela emitiu uma circular aos clubes, né? Eu vou ler um trechinho aqui mais ou menos para ficar claro. A Federação Paulista aqui, por meio da sua circular, disse que tomou conhecimento através da imprensa que alguns clubes não estão seguindo as medidas de segurança comprometidas no protocolo de segurança de retorno, né? Ele diz aqui também outro trecho que a agremiação, por seus atos, impeça o retorno do Campeonato Paulista da segunda divisão, poderá ser responsabilizada desportivamente e ainda responder por perdas e danos. Então, tão logo aí soube dessa imagem circulando nas redes sociais de toda a repercussão que isso tomou, a Federação Paulista então decidiu se manifestar, tomar um posicionamento. Mas, como eu disse, o presidente do Bandeirantes ele veio a público, né, através do canal oficial da equipe e deu a explicação. Ele não negou que tivesse havido o churrasco, ele falou que houve mesmo o churrasco, mas entre os atletas, os jogadores que já estavam lá no estádio alojado, e que não houve participação de ninguém de fora. Ele ainda ressaltou que todos aqueles jogadores que estavam lá participando do churrasco já haviam passado pelos testes de Covid-19 e os testes haviam dado negativo. Então, essa foi a palavra aí do presidente do Bandeirantes de Birigui, o Ademir Wellington de Oliveira. Então, para quem esperava aí um outro tipo de desfecho, de repente mandar todo o elenco embora ou qualquer outro tipo de punição, o presidente falou que não houve nada, ele até defendeu seus atletas. Então, esse foi o desfecho, né? A explicação oficial
dada pelo Bandeirantes de Birigui a respeito aí das imagens que circularam nas redes sociais e posteriormente na imprensa sobre o churrasco, né, a confraternização que foi feito aí pelos jogadores da equipe. Bom, gente, isso aqui foi o vídeo de hoje, né? Hoje é uma segunda-feira assim, bastante movimentada, né? Esse assunto aí praticamente tomou conta do dia para quem acompanha os campeonatos paulistas das categorias de acesso, né? Os campeonatos paulistas das divisões de acesso. E eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, curta aqui o nosso canal, né? O canal precisa crescer para que a gente possa estar trazendo mais informações das equipes do interior de São Paulo. Lembrando que na próxima quinta-feira tem live, eu, o Thales Scarcan, mais um convidado. Eu também estou agendando aí uma entrevista, né? Não sei se essa entrevista vai ser gravada ou online, eu prefiro até que seja online, que aí os torcedores podem participar também com perguntas, com um presidente de um clube aí da segunda divisão. Então eu não vou falar quem é ainda porque não está confirmado, mas assim que houver a confirmação eu trago aqui para você quem é. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.